A paz do Senhor Jesus, Paz do Senhor, assembleianos, batistas, presbiterianos, quadrangular, povo de Deus. louvado seja Deus, povo de Deus. Vimos aqui nessa live, não é de costume nós só fazer live assim, mas Deus tocou no meu coração uma pauta e eu quero compartilhar com vocês, que é sobre exatamente o que está no título, Campo Missionário, né? Missões Internacionais. Para isso nós precisamos fazer com que você entenda alguns pré-requisitos que é necessário além do chamado, que o chamado é fundamental, mas todo chamado tem seu preço, né? Todo chamado exige que você se coloque na posição, e muitas vezes se colocar na posição é atribuir algum esforço a mais na sua vida para que esse chamado se cumpra na plenitude. Não é isso, missionária? Amém, na paz do Senhor. Sou missionária Larissa, esposa do pastor Israel. E pela graça de Deus, nós estamos aqui no campo missionário. Então, como o pastor falou, o chamado é fundamental. A partir do momento que você sentir o chamado de Deus, principalmente se for transcultural, como é o nosso caso, uma das coisas que você deve fazer, a primeira coisa que você deve fazer é pedir a confirmação do Senhor. Olha só, primeiro, Confirmação do Senhor. confirmação do Senhor. Porque Deus, ele não fala só uma vez, assim, ele sempre confirma, né? Ele sempre confirma. Eu lembro de Ezequiel, Deus falou com Ezequiel para ele pregar para aquele povo rebelde lá na Babilônia. Deus falou com ele, depois falou a segunda, mesma coisa com Jeremias. Exatamente. Deus sempre confirmando, Deus sempre falando, né? Com o povo de Deus. E aí, o outro ponto, Escuta, o primeiro ponto é pedir a confirmação. pedir a confirmação do Senhor. Essa é fundamental. Outro ponto é aproveitar as oportunidades. Se você está na sua casa, na sua terra, e você tem um chamado de Deus, Deus já confirmou para você, a segunda coisa que você deve fazer é procurar as oportunidades, observar as oportunidades que Deus tem te regalado, te dado. Ou seja, você está com o tempo em casa nessa quarentena, você está aproveitando essa quarentena, você está fazendo o quê? Se tem internet, vai estudar. Estuda, né? Vai estudar. E primeira coisa, estuda a Bíblia. Porque se você vai ser um missionário, você vai ter que saber da Bíblia. É né? verdade. Você vai ter que saber da palavra do Senhor, né? Pede confirmação do Senhor, crê no chamado e aproveita. Estuda. Olha só, perdão, missionária, para o pessoal que está entrando agora. Nós estamos falando quais os requisitos para você ser um missionário de sucesso na seara de Cristo Jesus. Entenda, você que conhece alguém que tem o chamado, você que conhece alguém que tem a chama, a vontade de ir fazer a obra do Senhor, deve assistir esse vídeo. Então vai compartilhando, porque a gente vai passar informações. Nós estamos já no campo missionário, Argentina, tem outros lugares no mundo também que a gente tem, missionária, tem preparado aí. E tem muitos amigos nossos que estão em outros países. E tem muitos amigos nossos que estão em outros países. Então, é importante você prestar atenção nesse vídeo, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai ajudar muito. Então, o primeiro ponto é ter a confirmação do chamado de Deus. E como missionária a gente faz para ter essa confirmação? Como é que é? Primeira coisa, pedindo. Deus, é da tua vontade? Fala comigo de novo. Deus pode falar usando você mesmo, falando nos seus ouvidos, em sonho. Deus pode falar através de uma pregação do seu pastor na sua igreja, porque você tem que ter um pastor. É verdade. Né? Você tem que ser pastoreado. É verdade. Né? Isso é um ponto importante. Muito Isso é importante, porque tem muita gente que está desigrejado e não obedece ninguém. Isso eu vou ter que falar. Não obedece ninguém, não tem igreja, não se firma em canto nenhum, não tem raiz. Aí o que acontece? Quero ser missionário e andar pelo mundo. Primeiro você tem que ser uma ovelha obediente, tem que ser pastoreada, tem que ter um referencial, porque isso você vai levar no seu DNA para o campo missionário. É verdade, tem que ser pastoreado, tem que pedir confirmação. E muitas vezes Deus vai falar através do seu pastor. O seu pastor, ele sente o seu chamado, porque o pastor conhece as ovelhas. Assim foi na minha vida, a vida do meu esposo, não é verdade? É verdade. O pastor conhece as suas ovelhas. Então você tem que estar atento ao que o Senhor está falando. Segunda coisa, você tem que ter uma reserva de oração. Tem que orar. Ai, que orar, como chamamos aqui na Argentina, né? Sem oração,
o cristão ele não chega em lugar nenhum. É verdade. Ele tem que orar, tem que pedir a confirmação do Senhor, tem que falar ao Senhor, tem que dizer, Aleluia, pedir revestimento de poder. Porque Aleluia, os discípulos, Deus. em Atos 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todavia, eles só saíram para pregar com ousadia, porque antes eles já tentaram. Pedro tentou expulsar demônios antes e tudo. Deu ruim. Deu ruim, não é verdade? Sim, mas a ousadia do Espírito Santo de Deus, o missionário tem que ter. Isso só Jesus pode dar. É verdade, é verdade. Só Jesus Cristo. E ressaltando, missionária, sobre isso, você falou, ter a confirmação, tá sendo pastoreado por um pastor, ter, na verdade, esse reconhecimento, porque a própria igreja vai reconhecer isso em você também, esse perfil, Claro. esse perfil. Tanto para, pastor, mas na minha igreja, pastor Israel, missionária Larissa, na minha igreja o pastor não, Deus usa, rapaz. Deus usou diversas maneiras para falar com as pessoas, para consagrar profeta. Então Deus vai usar sim teu pastor, te manter na brecha, seja obediente, porque sobretudo nosso Deus é um Deus de justiça, né, missionária? E além dos pontos, aí a gente vai gravar uma outra live para não estender muito essa. Além dos pontos sobre missões, é importante ter algumas coisas bem materiais, eu vou falar assim. Primeiro, como a missionária falou, buscar conhecimento bíblico, essa é a base, porque senão você não vai pregar a Bíblia se você não conhecer de Bíblia. 2, e muito importante, você tem que buscar conhecimento secular, conhecimento, ajuda de política. Sobretudo, estudar o idioma do país que você quer. Pastor, mas eu não tenho recurso. Meu irmão, você tem Facebook. Pastor, eu não sei nem quando eu vou. Não sei nem quando eu vou. Sente, estuda. Estuda. Eu te falo, é algo que tá inerente no teu coração ao teu chamado. Começa a estudar inglês. Pastor, mas eu não posso pagar não vou fazer comercial aqui, eu não posso pagar um curso de inglês no meu país. Mas eu te falo, usa a internet. Você tem muito curso online de inglês, de espanhol, de outros idiomas, sabe? Começa a estudar sobre o país que você tem desejo no seu coração, que Deus vai te preparando, Deus vai te conduzindo, o Espírito Santo, mas é necessário você ir fazer algo a mais, missionária. Não dá para dizer, eu sou pastor, eu sou missionário, eu tenho um chamado, eu vou ficar só orando. Você tem que se esforçar. Por quê? Porque quando você chega num país, você tem um impacto cultural. Todo mundo diz, se eu for para um país, eu vou comer besouro, eu vou comer lagartixa, eu vou comer... Mas não é só isso, gente. É uma questão cultural. Estudem sobre missiologia. A gente vai começar a trazer alguns pontos importantes aqui para o nosso perfil e para a nossa página. Estudem, porque não é estar disposto a morrer pelo Evangelho. Você tem que estar disposto a pregar o Evangelho. E se Deus te conceder a graça, morrer pelo Evangelho. Então, se prepare para que você tenha um alcance maior no seu ministério. Mas vão escrever no comentário, mas pastor, Deus capacita e cuida. Pois a gente não pode ser negligente com a obra, irmãos. É isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que dar o nosso melhor e o Espírito Santo dá o revestimento. Cuidar de entender os trâmites de papelada do país que você está indo. Mas se você tem filho, né? Se você tem filho, tem que cuidar desses trâmites dos papéis. Por quê? Porque você precisa estar legalizado no país. Imagina você estar num país, começa a fazer a obra, o seu passaporte vence, você não tem dinheiro para entrar nem para sair do país, não entende de nenhum trâmite consular, isso vai lhe prejudicar. E você, como muitos, podem ter um trabalho defasado. Então o que eu estou querendo te encorajar nessa hora é te convidar para, junto conosco aqui, compartilhar esse conhecimento com a maior quantidade de pessoas possível. Porque nós estamos no campo, nós conhecemos do trâmite, nós vamos te orientar e te ajudar e orar junto contigo por esse chamado, né, missionária? Mostra o teu chapéu aqui para os irmãos, olha, ó. Está escrito Jesucristo vive, foi um regalo, um presente aqui dos irmãos da Argentina. Olha o pastor Lazar aí, ó. Hey, Pastor Lazar. Vou falar em português, ele é meu amigo, Pastor Lazar, da Índia. Quem quiser, Pastor Lazar, homem de Deus. My friend, Pastor Lazar, praise the Lord, God bless you, bless your village. In Jesus' name, I will be there. I believe in Jesus' name. God bless you, Pastor Lazar. Então, amados irmãos, é importante conhecer,
ter essa vida com Deus, ter a confirmação, um pastor e estudar. Porque qual é o papel? Eu vou chegar no país, eu vou pregar o evangelho. Amém, isso é lindo, igual como se prega nas ruas. Mas uma das coisas que se esperam de um missionário, amado irmão, também, quando se recebe um missionário numa cidadezinha, numa aldeia, em outro país, é também o trabalho social. Qual é a sua função? Tem muita gente que vai para a obra missionária, mas conhece, por exemplo, minha esposa é da área de serviço social, eu sou da área de saúde também, mas tem outras pessoas, amados irmãos, que têm outras funções que podem agregar ao trabalho missionário, ao evangelho, entende? Ao evangelho. Então, eu quero te dizer, te prepara, estende a tua tenda, sabe? Alarga tua tenda de conhecimento, estende a tua tenda de relacionamento, porque quando você estiver no campo missionário, muitas vezes você vai ser ajudado, né, pela estrutura que já lhe ajuda, a igreja, a convenção, mas muitas vezes pessoas do teu relacionamento vão te ajudar naquele momento assim que mais precisa, sabe? E aí é interessante você ter esse lado espiritual muito conectado com Deus, porque sempre Deus, ele manda, quando ele te dá o chamado, quando você se prepara, ele manda e você é cuidado do bom e do melhor. Você dá um exemplo aqui, por exemplo, se chama, você vai expulsar o demônio no campo missionário e você tá ali, todo mundo falando a língua ali da região, só que você toma um susto, para você ver como é uma questão de preparo. E não é eu não estou contando piada aqui. Os demônios daqui, eles falam que língua, pastor? Eles falam espanhol, né? Eles falam espanhol. Você vai expulsar o demônio, ele começa a falar espanhol. Entendeu? Para você ver como é uma questão territorialista, porque até eles estão preparados aqui. Sim, né? Os demônios são territoriais. Os demônios são territoriais. Então, assim, você tem que chegar para conquistar as almas e, consequentemente, o território. É verdade, é verdade. É uma consequência. Então, amados irmãos, essa live tá gostosa. Aqui na Argentina são 1h33, 25 graus, não tá um inverno argentino ainda, mas aqui eu quero... na parte norte. Na parte norte. Eu quero... Abaixo tá mais frio, tem lugar que tá nevando. Mas eu quero te encorajar, meu irmão. Eu quero te encorajar a decidir, a buscar esse chamado. Mateus 28:19. Você tem que ir, é um chamado, é uma confirmação. Mas para isso, te prepare. Nós temos um projeto que nós estamos montando, tá no coração de Deus ainda. Nos ajude em oração, que no momento certo eu vou divulgar. Por nós. E eu preciso de pessoas para esse projeto preparadas, cheia do Espírito Santo de Deus e com coragem, sobretudo, para ir fazer a obra nos lugares mais difíceis. Eu quero agradecer aos irmãos de Moçambique, quero agradecer, né, a toda a igreja Assembleia de Deus tradicional também, a bênção do nosso pastor Gideon Menezes, também o pastor Lazar. Pastor Lazar, thank you very much for your pray. Nosso amigo Alan também, que está assistindo, para a glória de Cristo Jesus. Então, irmãos, irmão Júnior, Caroline está assistindo. Nossos hermanos venezolanos, nuestros hermanos también argentinos que están mirando, paraguayos, bolivianos, los chilenos también, para la gloria de Cristo, Dios los bendiga grandiosamente. Em nome de Jesus. Deus te bendiga, louvado seja Deus. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado. Fiquem com essa palavra. Não deixe de compartilhar nos grupos de missões. Não deixe de compartilhar com os teus amigos que têm um chamado, porque essa chama, esse incentivo, ele explode quando se juntam com pessoas com a mesma intenção. Amém. A gente veio aqui rapidinho, né, amor, para aproveitar essa oportunidade, enquanto a internet está boa. Uma bênção agora, né? Então a gente veio aproveitar. Sim. E também rogamos nossas orações, né, pastor? Sim. Estamos no campo de batalha. Estamos no campo de batalha. Em um outro momento nós vamos compartilhar as lutas e as vitórias sobre tudo que Deus nos deu. E vai ser muito gostoso compartilhar isso contigo para a glória do nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Nos ajudem em oração, nos ajudem compartilhando. E em breve estaremos novamente com uma outra pauta. E que o Espírito Santo de Deus desça no teu coração para a glória dele. Não apaga a chama do chamado que tem em ti. Amém. Praise the Lord, Pastor Lazar. God bless you. Alabado sea Dios a todos los hermanos que de lengua castellana que están nos escuchando. Alabado sea Dios. Paz del Señor. Paz do Senhor. Praise the Lord. Praise the Lord.